Alô, amigos! Bater papo com quem conhece Pernambuco, bater papo sobre os bastidores da política e, sobretudo, com um homem público, deputado federal do primeiro mandato, mas que tem se destacado e muito em prol de Pernambuco, em prol, sobretudo, dos pernambucanos. Deputado Carlos Veras, pertence ao PT de Pernambuco. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque quem vai nos ver, vê à tarde, vê de manhã, vê à noite, não é assim? Exatamente, é uma satisfação imensa, Carlos Peruca, estar aqui no seu programa novamente, conversando, dialogando com seus ouvintes. É um programa de muita audiência e que presta um serviço extremamente relevante, que leva a informação verdadeira, que discute Pernambuco com seriedade. É assim que a gente precisa de profissionais da comunicação. Carlos Veras, deputado federal, está numa luta imensa. Eu estava perguntando ele aqui antes de começar o programa. E a agenda, como é que é feita? Como é essa correria Brasília, Pernambuco, Sertão? Ele é sertanejo, né? E também tem que rodar o estado todo. Como é que está sendo isso? Como é que você está conciliando as coisas? Um pouco mais intensa do que a gente já fazia, né? A gente era presidente da CUT e já rodava bastante o estado de Pernambuco. Como deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, triplicou as nossas ações, porque não temos só Pernambuco para olhar, para poder representar, é o Brasil inteiro. Nós tivemos com o senador Humberto Costa, no mês passado, numa diligência no Rio de Janeiro, da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando de perto o caso do menino Moise, que foi brutalmente assassinado. Nós tivemos aqui em outra diligência, em Barreiros, na comunidade de Roncadeuzinho, também de um assassinato de uma criança de 9 anos. Então a gente acompanha o Brasil inteiro, a gente atua em defesa dos direitos da classe trabalhadora, em defesa dos direitos humanos. Então é uma agenda intensa, mas é aquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente gosta de fazer e que temos essa missão de representar a classe trabalhadora no Congresso Nacional e vamos continuar fazendo. Então, sempre tem agenda no Sertão, a gente vai, volta para fazer agenda na Zona da Mata, na Metropolitana, vai para o Agreste, a gente roda o tempo todo. O tempo todo onde as pessoas estão, aonde elas demandam a presença do nosso mandato, nós estamos lá com elas. Aqui tem uma revista do deputado federal Carlos Veras. Isso aqui é praticamente uma agenda. Isso aqui é São, montado, não é? são pequenos. Prestando contas ao povo de Pernambuco, né, Carlos? Isso é um pequeno balanço, uma pequena prestação de contas só do ano de 2021. Em 2021, nós apresentamos mais de 400 propostas de proposituras de lei no Congresso Nacional. Entre emendas a medidas provisórias, a projetos de lei, a audiências públicas realizadas pela Comissão de Direitos Humanos, diligências, então uma série de atividades. O nosso mandato tem mais de uma propositura de lei por dia. Então a gente tem uma equipe que trabalha 24 horas à disposição do povo pernambucano, do povo brasileiro, sempre ali na luta em defesa dos direitos. 120 municípios contemplados com emendas? Só até o ano de 2021. Agora em 22 nós estamos aumentando. Nós queremos chegar aí com mais de 70% dos municípios de Pernambuco contemplado com as nossas emendas parlamentares. Na verdade, nós vamos chegar a 100%. Porque, por exemplo, em 2020 nós colocamos 14 milhões de reais para a saúde do Estado, contemplando os hospitais regionais, que atendem toda a região. Por exemplo, em Serra Talhada nós estamos construindo o bloco cirúrgico do Altino Ventura, para atender todo o sertão. Verdade. Nós colocamos recurso para a construção do campus da UPE no Pajeú, vai pegar 22 municípios. O recurso que a gente colocou da saúde, por exemplo, nos hospitais regionais, nas filantrópicas, o IMIP, restauração, o tricentenário, então isso atende o estado todo, atende toda a população. A nossa prioridade é atender o povo pernambucano, é atender a população. A gente não trata naquela relação direta com o prefeito, com o vereador, atendendo apenas uma demanda local. A gente procura atender as demandas locais, mas, acima de tudo, a gente prioriza o todo para atender e garantir
melhores condições de atendimento na rede pública, seja na saúde, na educação, na segurança. Por exemplo, nós colocamos emenda também agora para a escola de tenentes, que O Exército Brasileiro. que o governador, inclusive, estava hoje Escola de já sargentos. anunciando a escola de sargento. Nós colocamos recurso também para a criação, porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, a melhora, inclusive, a atuação para fins da segurança pública no estado de Pernambuco. Então, a gente atua em todas as áreas. Todas as áreas a gente tem procurado atuar. Por exemplo, nosso projeto de lei, o Vale Gás. É coautoria sua, Para né? toda a população. Eu sou coautor, junto com o deputado Zaratino do PT de São Paulo. As pessoas já estão recebendo. E foi fruto da nossa luta na Comissão de Direitos Humanos e Minoria que buscamos, junto com outros deputados, apresentar projetos de lei que ajudasse a toda a população. E não é só a de Pernambuco, é de todo o Brasil, que está tendo direito ao Vale Gás. O projeto de auxílio à cultura. Eu sou coautor desse projeto de lei. Os movimentos, as entidades de cultura, os profissionais de cultura, os trabalhadores da cultura estão recebendo esses incentivos, esses benefícios, e eu sou coautor desse projeto. Para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas, enfim, para o conjunto da sociedade brasileira, a gente procurou atuar para garantir recursos, investimentos e garantia de políticas públicas de ações para a população como um todo. Ninguém pode ser despejado durante a pandemia. Tem também aí a nossa ação contra os despejos em plena pandemia, que é algo desumano. Como é que você vai despejar uma comunidade, as famílias, seja urbana ou rural, durante uma pandemia? Elas vão para onde? No meio da rua? Para se contaminar com o vírus e fazer com que aumente mais ainda a contaminação. Então, é uma questão de justiça, é uma questão de pensar em prol da vida das pessoas. A gente está batendo papo aqui no programa Carlos Peruca com o deputado federal Carlos Veras. Ele pertence ao PT de Pernambuco. Ele está batendo papo com a gente aqui. Deputado, muitos políticos dizem assim, eu tenho tantos prefeitos, eu tenho tantos municípios. São todos que funcionam assim? Você funciona assim ou não? Põe emenda lá para o município e vai ter o reconhecimento da população. Não, eu tenho amigos. Na verdade, tenho companheiros do movimento sindical, da classe trabalhadora, que construíram conosco esse mandato. O único prefeito que me apoia, enquanto gestor público na eleição do deputado, que me apoiou, que indo para a reeleição do federal, com certeza estará comigo novamente, é o prefeito de Águas Belas, Luiz Arudo. Luiz Arudo, a vice-prefeita, Aniale, Eniale de Codinho e mais 10 vereadores e vereadora que estão conosco no município de Águas Belas. Os demais prefeitos eu tenho uma boa relação, eu ajudo o município. Tem vereadores do movimento sindical, mas o nosso mandato é feito pela classe trabalhadora. São os sindicatos urbanos, rurais, os movimentos populares, os movimentos sociais, que constroem esse mandato conosco. Eu não tenho uma relação direta com os prefeitos. Com os prefeitos a gente procura construir essa relação e ajuda a todos. Não teve um prefeito que foi no meu gabinete ir lá procurar ajuda que a gente não tenha ajudado. Um pouco, porque nós temos que ajudar a todos. Você vê a quantidade de municípios que nós já atendemos, mas procurando atender de coração, ajudando a toda a população de Pernambuco. Quanto é que cada deputado federal tem direito de emendas individuais, 15 milhões. 15 milhões de emendas por ano. Porque tem emenda individual. De bancada também, né? Tem a emenda de bancada que você tem que dialogar com outro deputado para poder colocar junto em algum município ou no estado. Aí com a emenda de bancada você não consegue atender muitos municípios. A da Escola de Sargento, por exemplo, é a emenda de bancada. Que nós colocamos para poder ajudar. Essa obra que vai começar agora, da triplicação da 232, na saída do Recife ali no Curado, vai ter emenda de bancada ali também, não? O governo do estado está realizando com o recurso do estado, o recurso né? Do estado com a prefeitura, né? Dentro aí também do plano de retomada, né? São 5 bilhões para o estado de Pernambuco, que o governador do estado está investindo para recuperar a malha viária, para gerar emprego, desenvolvimento para o nosso estado. Já que ele não conta com o presidente da República, que só joga contra, não ajuda em nada o estado de Pernambuco, ele está tendo que atuar sozinho e procurando fazer dentro das condições que se tem o estado, né? Se você comparar o estado de Pernambuco com outros estados, você vê que o estado de Pernambuco tem conseguido dar resposta em algumas áreas. Por exemplo, na área da saúde. É o segundo estado que mais salvou vidas, porque acreditou na ciência, acreditou na saúde. Veja, o reajuste dos professores, magistério, os 33% já foi concedido. Então, mostra que tem uma atuação aí preocupada também com as pessoas, com a população do estado. Claro que nós queríamos que fosse
que tivesse o Estado bem melhor, que a gente pudesse fazer muito mais. A gente queria aquele tempo de Eduardo Campos e Lula presidente, mas a gente não tem Lula presidente. O próximo governador do Estado, alinhado ao presidente Lula, vai ter Lula presidente. Aí vai ver o Estado de Pernambuco andando como andava naquele tempo. Agora a gente anda como é possível, porque não dá para fazer muito sem o apoio do governo federal. Discurso está montado, discurso está pronto. Carlos Vera cotadíssimo aí para compor a chapa majoritária em Pernambuco, liderada aí pelo o pré-candidato ao governo que pertence ao PSB, também deputado federal, seu companheiro Danilo Cabral. E tá naquele impasse aí, quem será o vice, quem será o candidato ao Senado? Todos sabem que é uma vaga só para o Senado essa eleição, não é? Exatamente. E seu nome está muito forte para ser o indicado do PT. É uma vaga só, é uma eleição majoritária e tem que andar junto com o Pode nosso ser candidato a governador. indicado ao Senado ou a vice também, né? Pode ser assim ou não? Olha, o PT está discutindo a vaga do Senado. Há uma deliberação da direção, tanto estadual como a direção nacional, que a vaga na chapa majoritária da Frente Popular é o Senado. E o PT, até o final do mês, vai decidir quem é o seu nome. E nós estamos trabalhando internamente, não para ser indicado por maioria. Nenhum dos que estão postos a representar o PT, a Frente Popular, o presidente Lula, de representar o povo de Pernambuco nessa disputa, quer ser indicado simplesmente por maioria. Nós queremos construir a unidade interna do PT. Nós somos um partido que temos aí um celeiro de lideranças políticas que tem qualificação e capacidade de representar o partido nessa missão. E eu me sinto muito honrado de estar sendo lembrado e que meu nome esteja entre um dos que podem representar o partido. É uma honra imensa. Eu não tenho dúvida, Carlos, que é fruto da nossa atuação, do nosso mandato. Se a gente não tivesse uma atuação firme, coerente, uma atuação em defesa do povo pernambucano, se posicionando no lugar certo, na hora certa, nosso nome não estaria sendo lembrado para uma missão tão importante que é ser o senador de Lula, que é ser o senador do povo de Pernambuco, que é ser o senador da Frente Popular. E a gente está discutindo internamente. Eu só posso garantir uma coisa: se Carlos Veras for escolhido para o Senado, eu vou com muita vontade, eu vou com muita determinação para representar o presidente Lula nessa luta, para representar o povo de Pernambuco, para ser o senador do Brasil, do presidente Lula e de Pernambuco. Agora, se for escolhido outro nome de uma companheira ou de outro companheiro do PT, Carlos Veras também vai estar inteiro nessa eleição. E se porventura o PT tiver que abrir mão do Senado para outro partido, que eu acho muito difícil, porque o presidente Lula já reforçou, dele, ele já falou isso, né? Já reforçou Inclusive, que é a vaga do Senado, eu também vou estar perfeito. junto, porque eu sou de grupo. Eu não posso apoiar alguém só quando sou eu o indicado. Eu não posso estar em um processo quando o meu nome é o que está em evidência. Eu tenho que saber que grupo é grupo. A gente discute internamente. Mas depois que se toma uma decisão, você tem que ser grupo. Porque senão aí você tem que ter um partido só para você. Você tem que montar uma chapa majoritária só para você. Você vai ter que ser governador, senador, vice e ter a chapa proporcional. Você tem que saber que é grupo. Nós tínhamos uma candidatura ao governo do Estado, do senador Humberto Costa, que liderava inclusive as pesquisas. Para a gente poder viabilizar inclusive o processo nacional da eleição do presidente Lula, nós conversamos com o presidente Lula e ele pediu para que a gente apoiasse Danilo para o governo do Estado de Pernambuco. Nós estamos apoiando. Da mesma forma que a gente fazia a campanha de Humberto, com a mesma intenção, com a mesma vontade, nós vamos fazer a de Danilo. Por quê? Porque Danilo é do palanque de Lula. É o governador de Lula. E a gente não vai poder permitir, aceitar que a população de Pernambuco cometa um erro de eleger Lula presidente e eleger um governador contra Lula. Nós precisamos em Pernambuco um governador do lado do presidente Lula. E quem é do time de Lula é Danilo. É o PSB, é a Frente Popular. Tem uns aí que querem ser candidatos, mas ficam escondendo o seu palanque. Escondendo que tiveram até hoje do lado de Bolsonaro. Então essa eleição vai ser simples. Quem está com Lula, quem está contra Lula. Quem está do lado de Bolsonaro. Vai ser uma eleição polarizada, nacionalmente e aqui no estado de Pernambuco. Eu confio na força do presidente Lula, porque quem é pernambucano sabe como era a sua vida antes do governo Lula, durante o governo Lula e como está sendo hoje. Ele já colocou que o Senado é mais importante, porque ele chegando a se eleger presidente, ele quer um apoio pesado no legislativo, sobretudo na Casa Alta, não é assim? A gente precisa ter um legislativo, tanto na Câmara Federal como no Senado, que possa dar sustentação ao governo do presidente Lula, que possa ajudá-lo a fazer as transformações que esse país precisa. Nós vamos pegar, em janeiro de 2023, o Brasil
pior do que pegamos em 2003. Muito pior. Terra arrasada. O governo Bolsonaro é um governo de destruição. Está aí destruindo o Sistema Único de Saúde, está aí destruindo a Política Nacional de Educação. Tem alguma coisa boa, positiva no governo? Você procura e não acha. Porque o que tem de bom nesse país, que é fruto do governo federal, foi por conta do parlamento. A PEC da guerra que liberou dinheiro para poder atender os municípios e estados durante a pandemia. Fruto do Congresso Nacional, que nós elaboramos e fomos para cima e pressionamos para liberar. A vacinação. Está vacinando fruto da pressão do Congresso Nacional. O Vale Gás é um projeto do PT, da nossa bancada. Então tudo é fruto da pressão do parlamento. Porque se dependesse dele, era só destruição. Como foi venda da Eletrobras, privatização dos Correios, aí o aumento disparado no preço dos combustíveis. Porque não dá. Mas esse preço é mundial, deputado? Olha, a Petrobras é brasileira. Os funcionários são brasileiros. Recebe inclusive em real. Por que a gente tem que estar pagando gasolina em dólar? Essa é a diferença. Mas sempre foi assim? Não. No governo do presidente Lula, não. No governo da presidenta Dilma, não. O Estado brasileiro, a Petrobras, regulamentava os preços. Garantia que o preço final que chegava até o consumidor era um preço justo. Tem que interferir. O problema é que o Bolsonaro só se preocupa com a parte dos acionistas, só para gerar lucro para os outros. E não se preocupa com a população. Ele, inclusive, foi eleito mentindo, dizendo que o botijão de gás ia ser R$35. Hoje passa de 140 contos já, um botijão de gás. Então, veja a diferença. Então, o problema do preço da gasolina é a política de preço da Petrobras, que está atrelada ao dólar. Aí sobe, ferra tudo. Não pode. Você mostra ser um sujeito atual, bem informado. Claro, jovem, chegou no primeiro mandato no Congresso Nacional. Foi fácil chegar no primeiro mandato. Um jovem que não tinha tido um mandato ainda, mandato nenhum, você foi presidente da CUT. Mas chega e tem uma atuação diferenciada, destacada, sobretudo para Pernambuco. Como é aprovar isso que você consegue, participar de projetos importantes? Como foi isso? Um jovem deputado de Pernambuco chegar no primeiro mandato e ter esse destaque? O primeiro não foi fácil chegar, porque primeiro a gente teve de construir uma consciência crítica na classe trabalhadora que era possível um trabalhador ser deputado federal, um agricultor familiar ser eleito deputado federal. Muitos não acreditavam, achavam que a gente poderia ter 20 mil, 25 mil votos no máximo. Foram quantos? Foram 72.005 votos. Que não é fácil. Mas foi 100 no município, 200 no outro, 300 no outro, 500 no outro, 1.000 em outro. Só tem uns 10 municípios que passou de 1.000 votos. Mas foi construindo essa consciência crítica que era possível que um agricultor familiar, um trabalhador do interior, dirigente sindical, pudesse ser eleito deputado federal. Na Câmara Federal, como é que eu atuo? Com muito respeito. Primeiro, respeitando os outros parlamentares. Nós temos uma bancada de 25 deputados, 24, comigo 25. Pode procurar entre os 24 deputados de Pernambuco, são 23 deputados e uma deputada. Pode procurar entre eles a relação com Carlos Veras como é. É uma relação respeitosa. Quando é possível votar com eles, a gente vota. Quando não, a gente respeita, trata no campo político, nunca desmerecendo ninguém, sempre tratando com muito respeito e dialogando e construindo parcerias. Eu não procuro, eu não quero ser o dono do projeto. Do Vale Gás eu poderia ser o titular do projeto. Eu preferi ser coautor do projeto para a gente poder aglutinar mais pessoas. E foi assim no Auxílio da Cultura, foi assim dos povos indígenas. Como tem outros que eu sou titular e eu peço para que eles assinem e sejam coautores do projeto. Então, com respeito, com diálogo, com determinação, com vontade, com trabalho, a gente consegue avançar. Né? Condição especial para os Garantimos a aposentadoria do agricultor e a agricultura familiar. Primeiro, Bolsonaro queria que ele se aposentasse com 70 anos. A gente foi olhar na reforma da Previdência e retirou. Por que retirou? Porque eu sou agricultor familiar e fui explicar. Fui explicar para a população, os outros deputados, qual é a realidade. Chamei eles, vamos lá na roça, para você ver se uma pessoa consegue no sertão sobreviver trabalhando na roça até 70 anos para poder se aposentar. E eles enxergaram isso. Não foi à toa que o presidente, na época da Câmara, o Rodrigo Maia, me passou a palavra e disse, não, eu vou conceder a palavra ao deputado Carlos Vera, que ele vai agradecer a gente por ter tirado os trabalhadores rurais da reforma da Previdência. Eu tive que dizer ele que era grato, mas que tinha passado muito ruim ainda, muito nocivo aos trabalhadores a reforma. Então é isso, é com trabalho, com diálogo, com construção coletiva que a gente faz com que a coisa ande. Está pronto para a campanha. Você já falou agora que é grupo, que é tudo.
Danilo Cabral decidido, a oposição tem aí 3 candidatos, Anderson Ferreira, o Miguel Coelho e Raquel Lira. Como você, não é falar sobre eles que os partidos que falem por cada um, claro, mas como você enxerga essa eleição agora, a disputa? Olha, toda eleição é eleição difícil, entendeu? Você não escala o time adversário. Verdade. Então eu não tenho como escalar se eles vão sair juntos ou se eles vão sair separados. É uma decisão deles. Eu só tenho dito e só tenho cobrado deles coerência. Não escondam o seu palanque, não. Não escondam Aécio Neves, não escondam Bolsonaro, que é o presidente de vocês, de todos os 3, palanque. Que é quem eles transitaram o tempo todo nessa relação. Então não escondam o seu palanque, não mintam para o povo de Pernambuco, sejam coerentes. Como a gente não está deixando de ser claro com o nosso palanque. Nosso palanque é o da Frente Popular, é o do Luiz Inácio Lula da Silva, de Lula presidente. Esse é o nosso palanque. Então as pessoas têm que ser transparentes, falar. E nós estamos prontos, vamos conversar com a população pernambucana. A população pernambucana sabe o significado de ter Lula presidente e nós vamos para esse debate. Ele vai enfrentar dificuldades na eleição por conta dos acontecimentos no governo passado, da prisão, dos acontecimentos que foram aí públicos na televisão, questão de Petrobras, uma série de detalhes. Vai ter dificuldade com isso? Não vai, porque todos os processos contra o presidente Lula caíram. E ele disse, eu não fujo, eu não peço exílio, eu vou enfrentar os meus carrascos, aqueles que querem me condenar sem prova nenhuma. E enfrentou. E tá aí, caiu todos os processos, provou a sua inocência. Veja. É um homem livre, né? Veja, um homem livre, pronto para disputar a eleição sem nenhum processo. E veja qual é a opinião da população brasileira sobre o juiz aí, que se tornou ministro em troca da condenação do presidente Lula. Que ele montou o processo, ele julgou e condenou. De forma totalmente parcial. Ganha no primeiro turno ou no segundo? Trabalhando para ganhar no primeiro turno. Então, a dificuldade que Lula vai enfrentar é porque nós vamos enfrentar na eleição um palanque do ódio, da intolerância, do fascismo, da violência, que não tem diálogo político, que não sabe dialogar no campo das ideias, no campo das propostas. Então, essa será a maior dificuldade. Mas a gente vai continuar com muito amor, com paz no coração, com muita fraternidade, fazendo o debate com a população brasileira e esperamos ganhar a eleição no primeiro turno, tanto para presidente da República como também para o governo do Estado. Primeiro turno, segundo, aqui também, primeiro turno. Queremos também em primeiro turno. Agora, você já pensou que você pode ser o senador de Pernambuco, se for escolhido e eleito, claro, o mais jovem da história de Pernambuco? Será não é? uma satisfação. Porque vai ser, vai ser uma satisfação imensa. Eu acho que a gente precisa também dar esse caráter no poder legislativo, também da participação da juventude. O Senado não pode ser uma aposentadoria, não pode ser para quem esteja em fase final da sua carreira política, tem que ir para o Senado. Não. O Senado é a casa revisora, é uma casa importante que precisa de ter pessoas, de ter senadores e senadoras que ali tem a defesa de um povo, tem a defesa do Estado, a defesa do Brasil, em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, dos direitos, que possa revisar as propostas que vêm da casa, que pode também apresentar propostas que são importantes para o Brasil. A gente faz as leis. Então é muito importante esse processo. E a minha força da juventude, a minha determinação enquanto jovem, vai se somar. Vai se somar com os outros senadores e senadoras que já têm mais estrada, que têm mais experiências. Então você não basta ter só experiência, você tem que ter determinação, tem que ter vontade, tem que ter coragem, que às vezes você tem ali uma bagagem imensa, mas está cansado, não consegue mais produzir. São poucos que conseguem apresentar 400 proposituras de lei no ano. Nós vamos no Senado, se assim for, continuar no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Aproximar o Senado da população pernambucana, das pessoas. Sou um deputado federal que vou nos engenhos, que vou na comunidade rural, que vou na periferia, que vou na casa das pessoas. O Senado Federal a gente vai fazer a mesma coisa. As pessoas vão poder encontrar na padaria, vão poder encontrar lá na comunidade rural, no engenho, no assentamento. Sim, quando a gente gosta de tomar um café lá, toda vez um pãozinho com ovo e um suco de laranja. Então vai encontrar gente. Porque não pode, o senador, o deputado federal não pode ser um ET, que as pessoas só vê pela televisão, ou em cima do palanque, ou na casa do prefeito de longe.
Tem que ver no meio da rua, tem que ver entre as pessoas. E nós vamos aproximar, nós vamos quebrar isso também. E com muita determinação, com muita vontade, ser o representante do nosso povo pernambucano. Olha, esse é um primeiro momento da campanha, claro, né? Agradecer aqui ao deputado federal Carlos Vera, está numa agenda intensa e veio aqui. Mas ao longo da campanha a gente vai voltar com você aqui, certamente, quem sabe já como o candidato ao Senado pelo PT de Pernambuco. Agradecer nosso amigo da assessoria de comunicação, Henrique Lima, um grande jornalista, um grande comunicador de uma empresa que faz um grande trabalho em Pernambuco. Nosso amigo Andros, que também tem blog aqui, tem podcast, o Cris aqui na produção, ao Luiz Gonzaga, todos aqui do estúdio Mangue Lab. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, que sempre teve, não só comigo, mas a gente escuta dos outros colegas de imprensa. Sempre solícito, sempre educado, sempre feliz, sempre contente. Muito obrigado, boa sorte na sua caminhada. Você tem muito futuro pela frente. Mais ainda. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. A gente não pode deixar de debater os assuntos de interesse da população do Pernambuco e do Brasil. Sempre à disposição para continuar debatendo, dialogando e levando as informações ao nosso povo. Então, na hora que quiser bater um papo, tomar um café, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Programa Carlos Peruca bateu um papo, conversou com o deputado federal pelo PT de Pernambuco, Carlos Veras. Meu abraço.